Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Maté, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A aula de hoje é sobre adaptações metabólicas ao exercício físico. O que veremos nessa aula? Adaptações metabólicas ao exercício, papel das miocinas, efeito do exercício nos órgãos músculo esquelético, coração, tecido adiposo, fígado e cérebro. O exercício físico realizado pelo músculo esquelético traz benefícios a todos os órgãos, ao sistema imune, ao sistema ósseo, ao sistema nervoso central, ao nosso intestino, incluindo o nosso microbioma, e aos tecidos cardiometabólicos, como é o caso do sistema cardiovascular, do tecido adiposo, do sistema endócrino, do fígado e do músculo esquelético. O exercício reduz o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, declínio cognitivo, obesidade, câncer, diabetes do tipo 2 e prolonga a nossa vida, prolonga a nossa longevidade, aumentando a resiliência a adversidades. Tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de força trazem benefícios a diversos órgãos. E esses órgãos, então, têm o seu metabolismo interconectado. Quando falamos de metabolismo, nós temos as ciências chamadas de ômicas: a metabolômica, a transcriptômica, a epigenômica e a proteômica. A que se refere, então, cada uma delas? A metabolômica é o conjunto total de metabólitos que nós temos no nosso organismo. São as nossas pequenas moléculas, como é o caso da glicose, do piruvato, do acetil-CoA, dos ácidos graxos. Todos eles são metabólitos. A proteômica refere-se ao conjunto total de proteínas, sejam elas enzimas ou não. A transcriptômica refere-se, então, ao conjunto de mRNAs que nós temos, ou seja, são todos os RNAs que são sintetizados e que codificam a informação que será, então, depois transformada em proteínas. E a epigenômica ao conjunto de modificações epigenéticas, como é o caso de metilação do DNA, de alterações covalentes em histonas e do perfil de RNAs não codificantes. Todas essas ciências, então, interligadas, respondem ao exercício, tanto ao exercício de força quanto ao exercício aeróbico. Do lado direito, nós temos um gráfico mostrando a dose do exercício e a performance. E nós vemos que nós temos diferentes populações. Populações que respondem de uma forma considerada, então, controle ou normal. Populações que respondem de uma forma muito mais avançada, no sentido de trazer mais benefícios com uma carga menor de exercício, e populações que respondem de uma forma mais lenta, ou seja, precisam de uma carga maior de exercício para obter os mesmos benefícios. Temos aqui nesse slide uma hierarquia dos mecanismos adaptativos mediados pelo exercício. De uma forma geral, então, os estímulos fisiológicos, tais como o aumento dos níveis de catecolaminas, um exemplo então é a adrenalina, ou os baixos níveis energéticos, e aqui a gente tem que lembrar então da razão AMP-ATP ou da razão NAD-NADH, são dois indícios de baixo estado energético celular. Esses estímulos fisiológicos darão então um estímulo via ativação de vias de sinalização intracelulares que vão ocorrer lá na musculatura. Por exemplo, ativação da MPK, mediada pelo AMP, ou ativação da canquinase 2, mediada pelo cálcio. Essa ativação das vias de sinalização intracelulares, elas irão regular mecanismos epigenéticos, como é o caso da atividade das HDACs, as enzimas histonas desacetilases, que vão mediar a desacetilação de histonas. Temos então esses mecanismos regulatórios epigenéticos alterando a ação de fatores de transcrição e correguladores, como é o caso do PPAR-delta, representado aqui, do MEF2, do NOR1. Falaremos muito de um coativador específico que é o PGC1-alfa, um dos principais reguladores do metabolismo quando se fala em adaptações ao exercício aeróbico, e que é regulado também pela atividade da MPK. Todas essas alterações, então, irão culminar numa resposta adaptativa ao exercício,
alterando a capacidade para a realização do exercício, por exemplo, melhorando as adaptações oxidativas centradas na mitocôndria quando se fala então de uma resposta ao exercício aeróbico. Do lado direito, nessa imagem, nós temos a especificidade quanto ao alvo de ação e vemos que quanto mais molecular é o nosso alvo, maior então é a especificidade do nosso alvo. Por outro lado, quanto ao potencial terapêutico, nós temos um potencial terapêutico muito maior quando nós falamos de algo que é macro, que é maior, e nesse caso, então, estaria representado pelo estímulo fisiológico. Por exemplo, a ação de um hormônio, como é o caso da adrenalina. Programação metabólica no músculo esquelético. O exercício induz adaptações fenotípicas. Nós podemos ver do lado direito que uma sessão aguda de exercício vai induzir um aumento bem importante nos níveis de mRNA. Já os níveis de proteína são afetados de uma maneira muito mais discreta. Isso ocorre justamente porque o tempo de meia-vida de uma proteína é muito maior do que o tempo de meia-vida de um mRNA. Por isso, então, estímulos muito intensos a cada sessão de treinamento vão levar a um aumento bastante importante nos níveis de mRNA, com uma consequente queda muito intensa também posteriormente. Esse aumento dos níveis de mRNA vai se refletir no aumento da tradução, no aumento da síntese de proteínas, mas de uma maneira bastante discreta, como nós podemos ver então na imagem. A sequência de treinamento, com diversas sessões de treinamento então de forma repetida, vai levar a um acúmulo do mRNA, assim como nós podemos observar aqui um acúmulo dos níveis de proteínas, e essas proteínas elas estão muito relacionadas ao tipo de estímulo que está sendo induzido. Um exercício aeróbico, por exemplo, vai induzir um aumento nos níveis de proteínas oxidativas, enquanto que um exercício de força vai induzir um aumento de proteínas contráteis. Entretanto, isso não é exclusivo, como nós veremos no futuro. Esse acúmulo, então, de proteínas vai levar a uma melhora do desempenho, com uma mudança no metabolismo em todo o músculo, que paulatinamente, então, vai aumentando com o tempo. Então, sequências ordenadas de treinamento de uma forma organizada vai induzir um aumento da performance, e isso é uma questão de tempo, com o exercício sendo realizado de forma crônica. Bom, quando nós avaliamos então os níveis de PGC1-alfa, que é um dos mediadores do exercício aeróbico, como nós veremos no futuro, nós vemos aqui do lado esquerdo, nessa imagem abaixo, um aumento dos níveis de mRNA de PGC1-alfa a cada sessão de treinamento. Um aumento bem intenso, então, do mRNA, que vai aumentar ou resultar num aumento dos níveis de proteína traduzida. Essa proteína PGC1-alfa é o mediador da biogênese mitocondrial. E dessa forma, então, nós podemos identificar aqui nesse gráfico a biogênese mitocondrial por meio da atividade da citrato sintase. Essa enzima é um marcador da quantidade de mitocôndrias que nós temos. Todos esses mecanismos, então, eles são regulados pela expressão gênica. Nós temos tanto uma modulação epigenética, que vai ser pautada, então, na metilação do DNA, nas modificações covalentes que ocorrem em histonas e também nos microRNAs, que vão regular o processo de transcrição do mRNA e vão regular o processo de tradução de proteínas. Além disso, nós temos receptores nucleares que têm função de fatores de transcrição, como é o caso do PPAR, do ERR, do CREB, do MEF2, dos NRFs, todos eles responsivos ao exercício físico, assim como ativação de coativadores ou então de ativadores e repressores, como nós veremos no futuro. Nós temos aqui um exemplo clássico que é responsivo ao exercício aeróbico, que é o PGC1-alfa, então, como demonstrado nessa figura abaixo. Nós vamos começar agora a falar das adaptações metabólicas e proteômicas ao exercício, dividindo o exercício em adaptações geradas pelo exercício aeróbico e adaptações geradas pelo exercício de força.
Mas lembrando que o exercício agudo e o treinamento contínuo causam diferentes adaptações metabólicas, que também estão relacionadas ao volume e à intensidade de treinamento. Mas quando nós vamos para a literatura, nós vemos muito diretamente essa divisão em adaptações causadas pelo exercício de endurance ou aeróbico, como aumento da capilarização, melhora do metabolismo energético, em especial associado à biogênese mitocondrial, e a transformação de fibras rápidas em lentas. Bem demonstrada a transformação de fibras do tipo 2X em 2A e muito controversa a conversão de fibras do tipo 2 em fibras do tipo 1. Quanto ao exercício de força, nós temos como resposta a síntese de proteínas contráteis e estruturais, levando então à hipertrofia e ao aumento da força de contração. Temos aqui uma tabela mostrando as principais adaptações metabólicas induzidas pelo exercício aeróbico comparado ao exercício de força. Então, começamos falando sobre as adaptações que são mais evidentes como resposta ao exercício de força. Um aumento bastante intenso na hipertrofia muscular, na potência muscular e também na força muscular, que se reflete no tamanho das fibras. Na verdade, o tamanho da fibra muscular está muito relacionado à potência e força então que ele pode desenvolver. Também temos adaptações neurais como resposta ao exercício de força e a síntese aumentada de proteínas miofibrilares, então proteínas que fazem parte dos sarcômeros, que é a unidade contrátil efetivamente da musculatura. Por outro lado, o exercício aeróbico, o endurance, ele vai levar a um aumento da capacidade oxidativa desse músculo, com aumento da síntese de proteínas mitocondriais, um aumento da tolerância ao lactato, da capilarização para fornecimento principalmente então de oxigênio e outros nutrientes para a musculatura, um aumento da função oxidativa e da densidade mitocondrial, aumentando sim a capacidade de endurance. Do lado direito, temos a continuidade dessa tabela, novamente dividida em adaptações geradas pelo exercício aeróbico e adaptações geradas pelo exercício de força mais à direita. Como podemos observar, nós temos várias adaptações fisiológicas, como é o caso de um aumento de uma densidade mineral óssea, temos uma diminuição da quantidade de gordura corporal, temos uma série de adaptações que são mais relacionadas ao metabolismo fisiológico, então. Então, elas vão atuar de uma forma mais sistêmica. E eu gostaria de chamar a atenção para o metabolismo da glicose. Nós temos aqui uma diminuição dos níveis de insulina no repouso. Isso significa que essa insulina ela está diminuída no sangue, entretanto, a sua resposta não está diminuída. Como nós podemos ver aqui, nós temos uma diminuição da resposta da insulina ao desafio com glicose, ou seja, no teste de tolerância à glicose. Mas isso não se reflete na sensibilidade à insulina. Isso significa, na verdade, que com doses, com concentrações menores de insulina, nós temos uma resposta adequada causando hipoglicemia quando nós temos então essa indução da liberação de insulina por aumento das concentrações de glicose no sangue. Ou seja, uma quantidade menor de insulina no sangue é capaz de promover hipoglicemia, é capaz de promover a captação de glicose. E essa captação de glicose ela vai se dar principalmente por GLUT4, um transportador de glicose que ocorre em membranas musculares, por exemplo, e também em membranas do tecido adiposo. Temos aqui então uma figura mostrando as adaptações metabólicas musculares ao exercício, dividido novamente em exercício de força e exercício aeróbico, focando agora nas vias de sinalização que são ativadas por cada um deles. Do lado esquerdo, o exercício de força está centralizado na ativação da mTOR. Essa proteína ela pode ser ativada por diversas formas e aqui nós temos então um exemplo que é o IGF-1, ou seja, fator de crescimento like insulina do tipo 1, ativando a via da PI3K, essa ativando a AKT também conhecida como proteína quinase B. E a PI3K, então, fosfatidil inositol 3 quinase. Temos aqui, então, duas quinases atuando via fosforilação dos seus substratos. A AKT ativa a mTOR e a mTOR, então, ela pode fazer parte de dois complexos, o mTORC1 e o mTORC2, como demonstrado aqui, sendo que as respostas ao exercício de força estão centradas na ativação do mTORC2. Uma vez ativado, ele vai aumentar a hipertrofia
E esse aumento da hipertrofia está associado, então, à iniciação do processo de tradução de proteínas. Isso é ativado pela P70S6K, que está relacionada à montagem de ribossomos no nucleossomo, então uma região específica do núcleo onde os ribossomos são montados, e a P70S6K regula esse processo. Além disso, também temos o processo de iniciação sendo ativado via 4E-BP1, proteína de ligação ao fator de tradução, fator de alongamento, 4E, e ele então está sendo regulado pelo complexo 1 da mTOR, resultando também nesse processo de hipertrofia. Especificamente, o que nós temos aqui? A síntese de proteínas sarcoméricas. Então, o processo de hipertrofia ocorre justamente porque ocorre um aumento do número de proteínas que formam os sarcômeros, como actina, miosina e todas as outras proteínas sarcoméricas que nós já comentamos bastante em aula. Do lado direito, nós temos a mediação da ativação do PGC1-alfa pela MPK. A MPK, ou a AMP quinase, é uma proteína sensível aos níveis de AMP. Com o exercício, então, nós temos o aumento dos níveis de AMP e dessa razão a AMP-ATP. Consequentemente, o AMP liga na proteína AMP quinase, ativando-a, e ela, então, fosforila e ativa o PGC1-alfa. O PGC1-alfa também é responsivo aos níveis de cálcio via ligação na CAN-quinase e ativação então do PGC1-alfa. Além disso, também temos ativação do PGC1-alfa por desacetilação mediada pela sirtuína 1. Essa proteína é sensível aos níveis de NAD, então, novamente, uma diminuição do estado energético celular, tanto pelas quantidades aumentadas de AMP, no caso da ativação da AMP quinase, quanto pelo aumento das concentrações de NAD, em detrimento das concentrações de NADH, que ativam a sirtuína. Esses dois marcadores são marcadores de um baixo estado energético celular. A sirtuína, então, desacetila o PGC1-alfa, ativando também essa proteína. O PGC1-alfa também pode ser ativado por P38, MAP quinase, uma outra via de sinalização. O PGC1-alfa é o principal regulador da biogênese mitocondrial, sendo, então, um ativador dos processos de transcrição e também de duplicação do DNA mitocondrial, que vai ser responsável, então, por dar início ao processo de biogênese mitocondrial. Outra questão muito importante aqui é a questão de interferência de um tipo de exercício em outro. O que pode acontecer, por exemplo, com o treinamento concorrente, onde nós temos associado o exercício aeróbico e o exercício de força. No que se baseia então essa interferência? Vemos aqui que a MPK pode inibir a mTOR. Consequentemente, o exercício aeróbico promoveria uma diminuição de hipertrofia, justamente mediado pela inibição da mTOR. Aqui nós temos uma figura proveniente de outro artigo, mostrando também as adaptações metabólicas, então, focando nas vias de sinalização que são ativadas pelo exercício aeróbico, do lado esquerdo, nesse caso, ou pelo exercício de força do lado direito. E eu gostaria de chamar a atenção de uma questão aqui. A AKT, como nós podemos ver, está aqui mostrada na parte bem central, porque ela efetivamente é um regulador importante do metabolismo quando nós falamos de adaptações metabólicas ao exercício de força. Além de ela ativar a mTOR, e via ativação da mTOR, então, nós temos a ativação da P70S6K, responsável pela montagem dos ribossomos. Também temos, via ativação da mTOR, a inibição da proteína 4E-BP1, que inibe o fator de iniciação eucariótico 4E. Uma inibição mais uma inibição resulta numa ativação. Então, quando nós estamos inibindo algo que inibe, indiretamente nós estamos ativando aquele segundo fator. E é o que acontece aqui, então. Via inibição da 4E-BP1, nós temos a ativação do fator de iniciação 4E, e é justamente dessa forma, então, que nós temos o estímulo para o processo de tradução, ou seja, de síntese de proteínas. Um outro efeito que a KT causa é a inibição da FOXO, e com isso a diminuição da produção de uma proteína chamada MURF1. Esse aqui é um exemplo de
como o exercício de força inibe a degradação de proteínas. Ou seja, além de estimular a síntese de proteínas contráteis, como está sendo demonstrado aqui na figura, nós também temos a inibição do processo de degradação via proteassomal. Dessa forma, como saldo, nós temos um aumento da quantidade de proteínas contráteis e dessa forma, então, a hipertrofia. Temos uma imagem complementar aqui mostrando os mecanismos de transdução de sinal mediados pelo exercício aeróbico e pelo exercício de força. O estímulo em laranja, a perturbação homeostática em vermelho, os sensores moleculares intracelulares em verde e as vias efetivamente alteradas, então os alvos moleculares da transdução de sinal em lilás. Um estímulo, como é o caso do estado tecidual local, aqui representado então por uma redução da pressão intracelular de oxigênio, vai levar a uma hipóxia local, com ativação do fator indutor de hipóxia HIF-1-alfa. Temos alterações no metabolismo de substratos, dadas aqui então por um aumento da concentração de espécies reativas de oxigênio, por um aumento do turnover de ATP e por uma alteração no estado redox celular. Essa alteração no estado redox celular ela está sendo demonstrada aqui por um aumento das concentrações de NAD. Sempre que nós temos um baixo estado energético celular, as concentrações de NAD são um bom indicativo, já que elas estão mostrando que existe uma baixa transferência de elétrons, ou seja, uma baixa oxidação de substratos energéticos. E essa necessidade aumentada, então, de energia estaria desencadeando uma série de sinais celulares. Especificamente falando do aumento das concentrações de NAD, as proteínas sirtuínas são ativadas. Nós temos aqui a sirtuína 1, que tem uma função mais especificamente no núcleo, e a sirtuína 3 com uma função mitocondrial. Essas sirtuínas possuem atividade de desacetilação e dessa forma ativam uma série de outras proteínas, como é o caso da PGC1-alfa, do FOXO1 e da P53, que têm função na regulação da expressão gênica. O aumento do turnover de ATP, por outro lado, leva a um aumento das concentrações de AMP, já que na contração muscular nós temos o ATP sendo utilizado pela miosina e sendo então hidrolisado em ADP mais fosfato, e o ADP pela enzima adenilato quinase sendo convertido então duas moléculas de ADP em uma de ATP e em uma de AMP. Assim, nós temos o aumento das concentrações de AMP, também um indicador de baixo estado energético celular. Especificamente, essa molécula ativa a AMP quinase, que tem uma função de quinase, portanto, fosforila os seus alvos, como é o caso das histonas desacetilases, modulando epigeneticamente, então, mecanismos relacionados à acetilação das histonas, e a acetilação das histonas, então, está relacionada à expressão gênica justamente dos genes que estão associados àquelas regiões específicas nos nucleossomos. Outra função da AMP quinase é a fosforilação do PGC1-alfa, do CREB, da SIRT1, do HIF. Especificamente, quando falamos do PGC1-alfa, então, estamos falando de processos relacionados à biogênese mitocondrial, como já citado anteriormente. O aumento das concentrações de espécies reativas de oxigênio vão ativar a proteínas, como é o caso da P38, da ERK1 e 2 e da junquinase, que vão resultar na fosforilação do CREB, da ATF2 e também do PGC1-alfa. Esses mesmos mecanismos também são ativados pela função contrátil, pelo estresse mecânico desencadeado pelo exercício de força. Ou seja, como nós podemos ver aqui, existem mecanismos que são ativados tanto pelos exercícios aeróbicos quanto pelos exercícios de força, eles não são exclusivos de um ou de outro estímulo. Quanto à função contrátil, nós também temos um aumento no fluxo de cálcio intracelular, levando então à ativação da canquinase 2 e essa então fosforilando CREB, HDACs e SRF. Também relacionada à função contrátil, como resposta ao exercício de força, nós temos mecanossensações, como é o caso da ativação da FAC. A FAC é justamente um receptor celular que recebe essa sensação de força, essa sensação mecânica então da contração muscular e vai desencadear a ativação da mTOR. A PI3K também responde a essa mecanossensação, ativando a proteína AKT.
PI3K, cujo nome é fosfatidil-inositol 3-quinase, fosforila AKT, muitas vezes também denominada proteína quinase B, e a AKT, então, é responsável pela fosforilação e ativação da emitora. Uma vez que a emitora é ativada, nós temos o aumento da síntese proteica, como nós já falamos anteriormente, resultando em hipertrofia, via dois mecanismos: a ativação da função da P70-6S6K, que vai estimular a montagem de ribossomos, e também ao aumento do processo de tradução de proteínas, especificamente desencadeado pela inibição da 4-EBP1, liberando então fatores de alongamento que estão associados à síntese de proteínas. A AKT também tem como função a inibição da FOXO, e dessa forma nós temos a diminuição da degradação proteica proteasomal, um dos mecanismos então associados às proteínas ubiquitina ligases, como é o caso da MORF1. A diminuição então dessas proteínas ligases, dessas ubiquitina ligases, vai diminuir a degradação proteasomal de proteínas do sarcômero. Como resultado, então, nós temos uma diminuição da degradação proteasomal e um aumento da síntese proteica, resultando em hipertrofia. Temos aqui algumas descobertas históricas relacionadas às adaptações metabólicas induzidas pelo exercício. Um aumento do débito cardíaco, um aumento da capilarização, que vai levar consequentemente a um aumento da capacidade sanguínea de carregar oxigênio, um aumento dos estoques intracelulares de glicogênio no músculo, um aumento dos estoques intramusculares de triacilgliceróis, formando pequenas gotículas lipídicas, em especial associadas às mitocôndrias. Isso então está mais associado às fibras do tipo 1, enquanto que o aumento na capacidade de estoque de glicogênio está mais associado às fibras do tipo 2. Também temos um shift, ou seja, uma alteração, uma modificação do metabolismo das fibras, de glicolítico para oxidativo, bem caracterizado de fibras do tipo 2X para fibras do tipo 2A, com pouca informação ainda referente à conversão de fibras do tipo 2 em fibras do tipo 1. Esse é um dos assuntos que precisa ser mais estudado. Também temos um aumento na expressão de GLUT4, responsável pela captação de glicose nas fibras musculares, e um aumento da capacidade mitocondrial oxidativa. Na parte central da imagem, nós temos uma série de modificações, principalmente incluindo a mitocôndria, como resposta, então, ao exercício aeróbico, melhorando o metabolismo da glicose, o metabolismo de lipídios, a angiogênese e também a expressão de genes mitocondriais, aumentando a capacidade oxidativa. Em todos eles, nós vemos que nós temos a ativação do coativador PGC1-alfa. Ele está associado, então, a diferentes fatores de transcrição. Quando associado ao metabolismo de glicose, por exemplo, ele estará associado ao MEF2, CREB, GEF, e esses, então, induzirão o aumento da resposta glicolítica, ou seja, o aumento da produção de enzimas que estão relacionadas ao metabolismo de glicose. Quando o PGC1-alfa está associado ao ERR-alfa, ao FOX1 e aos PPARs, ele estará associado ao metabolismo de lipídios, principalmente então à oxidação dos lipídios. A angiogênese é afetada quando o PGC1-alfa está associado ao HIF1-beta, HIF1-alfa, ERR-alfa e VEGF, fator de crescimento endotelial vascular. Por outro lado, os genes mitocondriais serão ativados no momento que o PGC1-alfa estiver associado aos PPARs, ao NRF1, NRF2 e ERR-alfa. O que isso está nos demonstrando? Nos demonstra que o PGC1-alfa é um coativador central na resposta ao exercício aeróbico. Entretanto, ele não faz nada sozinho. Ele precisa de fatores de transcrição específicos que darão então essa especificidade quanto a quais enzimas, quais proteínas estão sendo expressas em cada momento. E essa especificidade é dada justamente pelos fatores de transcrição que se ligam ao DNA, em especial nos promotores gênicos, e se associam então ao PGC1-alfa, que é esse coativador desses fatores de transcrição específicos. Na parte inferior, nós temos as adaptações ao endurance contemporâneas, ou seja, o que se tem estudado mais recentemente. Adaptações neuromusculares, a capacidade de tamponamento extracelular aumentada,
alterações nas redes mitocondriais, com aumento então dessas redes e da dinâmica mitocondrial. Falaremos mais sobre isso em breve, quando falaremos então dos processos de fissão, fusão e também mitofagia. Uma melhora no metabolismo de lactato e dos íons potássio, prótons, cálcio, aumentando então e melhorando o manejo desses íons, ou seja, aumentando a sua concentração onde eles devem estar na célula, nos compartimentos em que eles devem estar na célula, porque justamente um desequilíbrio nas concentrações celulares desses íons está relacionada ao processo de fadiga. Já vimos anteriormente, então, que algumas estratégias, como é o caso da realização de sprints, aumenta a expressão de enzimas e transportadores relacionados ao manejo iônico e isso reduz a fadiga. Também temos uma melhora nas defesas que vão atuar contra as espécies reativas de oxigênio, o caso de enzimas antioxidantes. Nós falaremos mais sobre isso no momento oportuno na aula de estresse oxidativo. Outro efeito, então, desencadeado pelo exercício aeróbico, também temos uma melhora do matching, ou seja, da combinação entre o fluxo sanguíneo e a demanda de oxigênio mediado pelo exercício aeróbico. Um outro efeito relacionado ao oxigênio é essa dinâmica mitocondrial que necessita do oxigênio estocado dentro das células pela proteína mioglobina, assim como nós temos a hemoglobina transportando oxigênio no sangue, celularmente, intracelularmente, nós temos a mioglobina que estoca esse oxigênio para utilização mitocondrial. Temos também um remodelamento dos depósitos de glicogênio e de lipídios nas células musculares, assim como um aumento da capacidade intracelular de tamponamento. Muito se fala do lactato com um potencial, então, prejudicial no exercício. Aqui nós vemos que o lactato tem surgido como uma molécula responsável pelo processo de tamponamento, diminuindo então a fadiga, ou seja, aumentando a resistência celular até o processo de fadiga acontecer. Claro, fadiga não está relacionada só ao tamponamento. Nós temos muitos outros fatores associados e dentre eles a falta de ATP é um dos mais importantes. Também temos uma upregulation de genes envolvidos no metabolismo de glicose, de lipídios, de angiogênese e de biogênese mitocondrial, como explicado acima, então, molecularmente. Essa upregulation, então, é justamente um aumento na expressão de genes, de enzimas, de transportadores, de moléculas associadas ao metabolismo específico que vai levar, então, ao aumento da capacidade oxidativa, principalmente associada à atividade mitocondrial, como resposta ao exercício aeróbico. Um dos importantes efeitos do exercício físico é o aumento da sensibilidade à insulina. Podemos ver aqui então que o exercício, via ativação da MPK, desencadeia todo um processo de fosforilações e ativação da translocação de GLUT4 para a membrana. Qual é o efeito que nós temos então? Um aumento da captação de glicose, ou seja, um efeito hipoglicêmico, que é dito então de uma forma sistêmica como um aumento da sensibilidade à insulina. Apesar desse mecanismo não envolver insulina, como nós podemos observar aqui, é um efeito independente da insulina. A translocação de GLUT4 está sendo mediada por um mecanismo desencadeado pelo exercício e que passa pela ativação da MPK. Outros efeitos relacionados à MPK é a ativação da biogênese mitocondrial, mediado pelo PGC1-alfa, já falado anteriormente, uma ativação da proteína chamada ULK1, que nós veremos posteriormente, que está relacionado ao processo de mitofagia. Também temos aqui um aumento da translocação de ácidos graxos para dentro da fibra muscular. Essa translocação acontece por alguns transportadores, e aqui nós temos dois exemplos, o CD36 e o FATP. Eles aumentam a concentração, então, de ácidos graxos dentro da fibra muscular, que podem ser armazenados em gotículas lipídicas ou podem ser ativados, formando acil-CoA graxo, que será transportado para dentro da mitocôndria num sistema que é dependente da carnitina. Nós falaremos mais desse sistema no futuro. Um dos efeitos da MPK também é inibir a atividade da acetil-CoA carboxilase via fosforilação dessa enzima.
E aí nós vemos ao lado da ACC serina 79, serina 212. O que é isso? São os sítios específicos de fosforilação. Serina, que está na posição 79, serina, que está na posição 212 do peptídeo. A fosforilação da acetil-CoA-carboxilase inibe a sua atividade e, portanto, diminui os níveis de malonil-CoA. E isso é importante porque o malonil-CoA, além de ser um substrato para a síntese de ácidos graxos, também é um inibidor da CPT1, da carnitina palmitoiltransferase 1. Com a diminuição da atividade da acetil-CoA-carboxilase, diminui os níveis de malonil-CoA e diminui então esse impedimento da CPT1, consequentemente aumentando o transporte de ácidos graxos para dentro da mitocôndria, onde eles serão oxidados justamente para cumprir então com a síntese de ATP necessária para o exercício físico. Temos aqui um slide mostrando a biogênese e o controle de qualidade mitocondrial. Nós temos uma morfologia diferenciada das mitocôndrias em fibras rápidas e em fibras lentas. Nas fibras rápidas, nós temos pequenas mitocôndrias organizadas em linhas e colunas. Elas são bastante menos ativas, lembrando que as fibras rápidas têm um metabolismo glicolítico predominante. Já em fibras lentas, que têm um metabolismo oxidativo predominante, as mitocôndrias são muito mais ativas. São mais alongadas, interconectadas, formando um retículo que integram vários sarcômeros. E essa dinâmica mitocondrial, então, que faz com que nós tenhamos essas redes mitocondriais, elas tornam as mitocôndrias muito adaptáveis. E dois processos são muito ativos nesse sentido: a fusão e a fissão mitocondrial. A fusão mitocondrial, representada aqui bem na parte central, é quando ocorre então a união de diferentes mitocôndrias. E nós temos três proteínas muito importantes nesse sentido: as mitofusinas 1 e 2 e a OPA1, ou proteína 1 atrófica ótica. Elas melhoram então a função mitocondrial, aumentando esse processo de fusão mitocondrial que geralmente está relacionado ao aumento da capacidade oxidativa e da funcionalidade mitocondrial. Por outro lado, o processo de fissão, que é dependente da DRP1, a proteína relacionada à dinamina 1, ela leva à perda da capacidade funcional. Então, essa dinâmica mitocondrial de fusão e fissão vai controlar também, de certa forma, a atividade mitocondrial. O controle de qualidade mitocondrial ele é dado também pelos processos de proteólise e mitofagia. A proteólise é a primeira linha de controle para proteínas danificadas por estresse, quando nós temos, por exemplo, a oxidação de alguma proteína individual na mitocôndria, e essa proteína específica é marcada com ubiquitina, que é uma pequena proteína marcadora de proteínas que serão então degradadas no proteassomo. Também temos o processo de mitofagia, representado aqui do lado direito. Esse processo de mitofagia elimina mitocôndrias danificadas de uma forma irreversível. Por exemplo, quando nós temos um processo oxidativo muito intenso e a perda da capacidade oxidativa da mitocôndria, para evitar que a célula sofra, a gente elimina a mitocôndria inteira, nesse processo de mitofagia. Essa regulação coordenada da biogênese mitocondrial e do seu controle de qualidade, então, dado pelos processos de fusão, fissão e mitofagia, são controlados especificamente pela MPK e pelo PGC1-alfa, e é responsável, então, pela substituição de mitocôndrias danificadas, preservando, então, a atividade celular. Resposta retrógrada da mitocôndria ao núcleo. Essa resposta ela está muito centrada na produção de acetil-CoA, que ocorre dentro da mitocôndria, e em como esse acetil-CoA é utilizado pelo núcleo, pelas estonas acetiltransferases para a acetilação das caudas das estonas, consequentemente aumentando a expressão dos genes relacionados a essas caudas específicas lá nos nucleossomos. Como nós podemos ver, o metabolismo oxidativo de ácidos graxos ou então de glicose vai produzir acetil-CoA dentro da mitocôndria. Esse acetil-CoA ele não tem uma via direta de saída da mitocôndria. Então, primeiro ele precisa entrar no ciclo de Krebs, condensando com oxalacetato, formando citrato, e esse citrato sai da mitocôndria e uma vez no citosol, ele é clivado pela ATP-citrato liase e consequentemente, então, regenerando-se o acetil-CoA, esse é utilizado pelo núcleo depois para acetilação das estonas. Também temos uma regulação da atividade das estonas acetiltransferases mediado pelo PGC1-alfa. O PGC1-alfa, além da regulação mediada pela fosforilação, que é desencadeada pela MPK,
e também pela desacetilação mediada pelas sirtuínas, nós temos a sua inibição por uma proteína chamada Paris. Essa proteína inibe o PGC1-alfa. Uma vez, então, que a Paris é ubiquitinada num processo desencadeado pela parquina associada à mitofusina 2, numa regulação mediada pela PINK1 em resposta ao exercício físico, onde nós temos um aumento do desacoplamento da cadeia respiratória da fosforilação oxidativa, um aumento da produção de espécies reativas e um aumento da demanda metabólica ou demanda energética, esses fatores irão ativar a PINK1, que fosforila e ativa as mitofusinas 2, fosforilando então esse sistema. Nós temos a ativação da parquina e a parquina será responsável pela ubiquitinação da proteína Paris, levando-a à degradação proteassomal, removendo o processo inibitório sobre o PGC1-alfa, liberando então a atividade do PGC1-alfa para desencadear, por exemplo, o aumento da acetilação de estonas e também o processo de biogênese mitocondrial, dando assim uma resposta a esse estresse metabólico mediado pelo exercício, de aumento do desacoplamento, de aumento de espécies reativas, de aumento da demanda metabólica energética mitocondrial. A acetilação das estonas é um dos mecanismos epigenéticos que nós já falamos anteriormente. Então, além da acetilação de estonas, nós temos outras muitas modificações em estonas, como é o caso de metilação, fosforilação, ubiquitinação, crotonilação, uma série de mecanismos que nós já estudamos anteriormente. Outro mecanismo muito estudado é a metilação do DNA, e como nós vimos, um aumento da metilação do DNA vai silenciar o gene específico cujo promotor está sendo metilado. E outra modificação é a formação de RNAs não codificantes, como é o caso de microRNAs responsáveis pelo silenciamento, então, do processo de tradução, nesse caso, de um determinado transcrito de mRNA. Temos aqui algumas respostas ao exercício físico relacionadas às adaptações epigenéticas. Quanto à metilação do DNA, nós temos uma diminuição da metilação no promotor de PGC1-alfa, de PDK4 e de PPAR-delta. PGC1-alfa, já falamos bastante, então, sobre ele. PDK4, a piruvato desdrogenase quinase 4, que regula a atividade da piruvato desdrogenase, a enzima que converte piruvato em acetil-CoA, proveniente, então, piruvato esse, da via glicolítica. O PPAR-delta está mais relacionado à termogênese, à sensibilidade à insulina, uma resposta então ao exercício mais associado ao metabolismo de lipídios. Essa diminuição da metilação vai levar a um aumento da expressão gênica desses fatores específicos do PGC1-alfa, do PDK4 e do PPR-delta. Também temos uma regulação dos microRNAs com uma diminuição do microRNA 33, e isso vai levar a um aumento da expressão de AMPK. Também, com o aumento da expressão da AMPK, nós temos então um aumento da expressão do gene do PGC1-alfa. Novamente, então, por dois mecanismos distintos, temos uma superexpressão ou aumento da atividade, do PGC1-alfa. O aumento da atividade da AMPK também levará à fosforilação de HDAC, ou seja, das estonas desacetilases, e à exportação delas do núcleo. Consequentemente, nós teremos então uma regulação dos mecanismos de acetilação das estonas, já que nós temos um aumento da acetilação das estonas por uma diminuição da atividade da HDAC, já que ela foi exportada do núcleo via fosforilação, ou seja, é uma modificação covalente que está regulando a atividade da HDAC, fazendo com que ela saia do seu local de ação, que é o núcleo. Como nós estamos diminuindo a atividade das estonas desacetilases, nós acabamos aumentando então a acetilação de estonas. E esse aumento da acetilação de estonas é responsável pelo aumento da expressão gênica. E aqui foram verificados então o aumento da expressão gênica de GLUT4 e de MEF2. O GLUT4 relacionado então ao metabolismo da glicose, a captação de glicose especificamente, e o MEF2 bastante relacionado ao reparo das fibras, assunto que nós trataremos mais adiante na disciplina. Nós temos aqui uma tabela bastante longa, ela vai aparecer pelos próximos slides,
onde nós temos o efeito do exercício agudo sobre o proteoma do músculo esquelético. Então, nós teremos na primeira parte da tabela, na primeira coluna, a descrição da proteína que está sendo afetada, na segunda coluna, o músculo que foi avaliado, na terceira coluna, o estímulo que foi feito. Então, por exemplo, aqui nós temos o ciclo ergômetro, treadmill, que é a esteira, e assim por diante. E nós temos a resposta na última coluna. Nessa coluna, o que está marcado em coloração vermelha significa que ocorreu uma diminuição da concentração desse mRNA específico. E o que está avaliado, então, com uma coloração azul indica upregulation, ou seja, aumento na concentração desse mRNA correspondente a essa proteína específica. Quanto ao aumento no consumo de oxigênio, então, ocorre um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e isso vai levar a um dano muscular por carbonilação de proteínas e também pode resultar em fadiga. Proteínas relacionadas ao metabolismo energético estão diminuídas em pessoas treinadas após uma única sessão de treino, e proteínas relacionadas ao estresse oxidativo estão aumentadas, ou seja, no exercício agudo, nós temos um aumento da produção de espécies reativas associadas a um aumento da quantidade de proteínas oxidadas. Essas proteínas oxidadas, elas irão obrigatoriamente ser substituídas por outras proteínas, aumentando então o turnover proteico, e essa substituição inicialmente então ela é feita por uma degradação proteassomal dessas proteínas oxidadas, que são marcadas por ubiquitina, e posteriormente então temos o estímulo para a síntese proteica de novas proteínas. Nesse segundo slide, nós temos as adaptações ao treinamento aeróbico crônico. No caso do endurance, nós temos um aumento das enzimas envolvidas na oxidação de ácidos graxos e fosforilação oxidativa. Em relação ao treinamento de sprint, temos um aumento no sistema da creatina quinase e do metabolismo glicolítico. Essa tabela segue, então, com vários exemplos de adaptações metabólicas ao treinamento aeróbico. Fica aqui como uma referência, então, nos artigos, para que vocês possam ver quais são os exercícios, né, os tipos de treinamento, as modalidades que vocês têm interesse e possam observar, então, como o metabolismo é afetado nesses casos. Perfil proteômico em corredores de alta e baixa capacidade. Corredores com baixa capacidade são mais propensos à resistência à insulina, à hipertensão e à dislipidemia, enquanto que corredores com alta capacidade têm um aumento na oxidação de substratos energéticos, uma maior eficiência mitocondrial e um aumento na expectativa de vida, que pode chegar até 40%. Um aumento na atividade de enzimas do sistema transportador de elétrons, do metabolismo de ácidos graxos e de aminoácidos de cadeia ramificada. Como podemos ver, nós temos adaptações metabólicas muito mais intensas em corredores com alta capacidade quando comparados a corredores com baixa capacidade. Essa tabela continua com o efeito do exercício, agora relacionado ao treinamento de força. Como nós podemos ver, nós temos uma diminuição de enzimas da via glicolítica exatamente no pós-treino. É o caso da proteína quinase 3 e da beta-enolase. Como resposta ao treinamento de força, nós temos o aumento de proteínas sarcoméricas, relacionadas então ao aumento da hipertrofia como resposta a essa modalidade de treinamento. Também se observa, como resposta ao treinamento de força, um aumento do receptor para o hormônio do crescimento. Passamos agora a avaliar como o músculo pode modular o metabolismo de diferentes órgãos, diferentes tecidos, promovendo então a liberação de componentes que são produzidos durante e depois do exercício. Um desses casos são os exossomos. Os exossomos eles podem conter uma série de moléculas, incluindo exercinas. Eles são formados nas células por meio do acoplamento de diversos itens celulares, como é o caso, por exemplo, de microvesículas derivadas da mitocôndria, como estão sendo representados aqui do lado esquerdo.
Então, componentes celulares são encapsulados, formando essas microvesículas que são liberadas pela célula na forma de exossomos. Ou seja, um exossomo nada mais é do que uma pequena vesícula composta por uma membrana que contém algum integrante daquela determinada célula. Mas qual é o conteúdo, então, dessas microvesículas? Nós podemos ter proteínas marcadoras para biogênese, integrinas, tetraspaninas, proteínas de choque térmico, proteínas de fusão e de transporte. Podemos ter lipídios, como é o caso do ácido liso bisfosfatídico, esfingolipídios, colesterol, ceramidas, glícero, fosfolipídios. Essas vesículas também podem conter peptídeos, ácidos nucleicos e metabólitos. Eles são liberados do músculo em altos níveis pós-exercício e podem mediar adaptações sistêmicas, então, por meio da ativação de receptores de membrana em diversos tecidos, por meio da fusão com células-alvo ou então sendo fagocitado ou endocitado pela célula-alvo. O tamanho desses exossomos varia de 30 a 140 nanômetros. As exercinas abrangem uma ampla variedade de moléculas sinalizadoras que são liberadas em resposta ao exercício agudo ou crônico e exercem seus efeitos através de vias endócrinas, parácrinas ou autócrinas, ou seja, elas podem atuar na própria célula, na sua vizinhança ou então muito distante, sendo liberadas no sistema vascular e, consequentemente, atingindo qualquer um dos órgãos. As exercinas, elas têm estruturas muito diferenciadas entre elas, então não é uma classe de moléculas com uma estrutura química similar. Pelo contrário, elas têm estruturas muito diferenciadas. Entretanto, elas, apesar de serem liberadas pela musculatura, e dessa forma elas são chamadas de miocinas, elas não são liberadas apenas pela musculatura. Nós vemos aqui na imagem do lado direito que o músculo esquelético, durante e após o exercício, libera uma série de moléculas, como é o caso da adiponectina, apelina, folistatina, diversas interleucinas, miostatina e assim por diante. Entretanto, outros órgãos também são responsáveis pela liberação de exercinas. Para cada um desses órgãos, elas podem atuar, então, automaticamente muito próximo na mesma célula ou então de forma endócrina em outras células. Elas são chamadas de exercinas justamente porque elas são liberadas em resposta ao exercício. Entretanto, no sistema endócrino, por exemplo, a gente também tem a liberação de exercinas. É o caso da folistatina, da fractalquina, da interleucina 6 e da irisina. Falaremos mais sobre a irisina daqui a pouquinho. O tecido adiposo também é responsável pela liberação de uma série de moléculas, como é o caso de adiponectina, catecolaminas, FGF21, então nós temos fatores de crescimento também sendo liberados, irisina, interleucinas e uma série de outras moléculas. O sistema cardiovascular também é responsável por uma série de moléculas e o fígado, como está demonstrado aqui. Esse conjunto de moléculas liberadas em resposta ao exercício pelo músculo muitas vezes é chamado de secretoma muscular, justamente porque nós temos um grupo muito grande de moléculas sendo liberada pelo músculo em resposta ao exercício nesse caso. Nós temos aqui uma figura proveniente de um artigo bastante complexa, como nós podemos ver, com uma série de moléculas que estão sendo liberadas em resposta ao exercício de endurance do lado esquerdo e em resposta ao exercício de força do lado direito. Temos também uma série de abreviaturas aqui do lado esquerdo, que são justamente as abreviaturas que aparecerão na figura.
Nós não vamos falar de todas elas durante essa aula, até porque seria impossível nós abordarmos todas as miocinas que são liberadas. Isso nos levaria um ano inteiro só falando disso. Mas abordaremos então algumas delas que são as mais importantes ao longo dessa aula e também ao longo da disciplina. Eu vou chamar a atenção agora de alguns pontos que são bastante importantes, que serão abordados em outras disciplinas também, que serão abordados em outras aulas mesmo dessa disciplina, e que eu gostaria de chamar a atenção especificamente então como resposta ao exercício aeróbico e como resposta ao exercício de força. Começamos então pelo exercício aeróbico. Do lado esquerdo da figura, nós vemos que centralmente a molécula que responde ao exercício aeróbico é justamente o PGC1-alfa. A gente já falou bastante disso, né? O PGC1-alfa associado a diferentes fatores de transcrição, identificados aqui como TF, irão promover a síntese de uma série de proteínas. E essas proteínas, então, muitas delas fazem parte desse conjunto de exercinas ou de miocinas, que são liberadas pela musculatura e têm ação tanto local quanto à distância, podendo promover angiogênese, é o caso aqui do fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, podendo promover a regulação do sistema imune. Aqui nós temos uma série de moléculas sendo produzidas, então, pela musculatura e regulando essa correlação entre as diferentes células do sistema imune, uma série de de interleucinas, perdão, como nós podemos observar aqui, com função tanto pró-inflamatória quanto anti-inflamatória. Também moléculas que vão atuar sobre o tecido adiposo e que serão responsáveis pelo processo de beiging do tecido adiposo ou amarronzamento, que nós já comentamos em aula e vamos comentar mais nas próximas aulas também. Também moléculas responsáveis pela hipertrofia cardíaca de uma maneira benéfica, então não da maneira patológica, como nós estamos acostumados a ver como resposta a alguns estímulos patológicos. E, por fim, moléculas que são responsáveis pelo processo de plasticidade neural. Já do lado direito, nós temos a resposta ao exercício de força, e como nós podemos ver, a via da cateia da mTORC1 é central nesse metabolismo, justamente regulando a síntese de proteínas por um lado e a degradação de proteínas por outro. Aqui vemos que uma série de interleucinas são liberadas. Essas moléculas têm um papel, então, nesse processo de hipertrofia, estimulando ou retardando a hipertrofia, como nós veremos no futuro. É uma forma de regulação. A miostatina também está sendo mostrada aqui e esta molécula tem um papel central no processo de degradação de proteínas. E isso é muito importante porque nós não podemos ter uma hipertrofia totalmente descontrolada. Então, a miostatina, a foliestatina, tem papel essencial nesse processo de regulação do processo de hipertrofia. Por outro lado, nós também vemos que ela possui um papel importante na desativação ou no bloqueio da ativação das células satélites. Falaremos mais sobre isso muito em breve quando falarmos sobre reparo muscular. Programação metabólica no músculo cardíaco. O músculo cardíaco também tem como molécula central a MPK. A MPK é responsiva então ao exercício justamente pelo aumento dos níveis de AMP. E é justamente a molécula que vai controlar a translocação de GLUT4 para a membrana, assim como nós vimos no músculo esquelético, o processo de autofagia, ou seja, degradação de componentes intracelulares para aumentar a energia dessa célula, ou seja, degradando componentes intracelulares, se pode promover o aumento dos níveis de ATP e também estimulando a oxidação de ácidos graxos, um dos principais substratos energéticos nesse tecido. Uma das adaptações metabólicas cardíacas muito importante é a hipertrofia cardíaca, onde ocorre o aumento no tamanho dos miócitos, mas sem a sua proliferação, ou seja, sem aumento do seu número, o que seria uma hiperplasia. É importante diferenciar a hipertrofia benéfica mediada pelo exercício e a hipertrofia cardíaca patológica, que leva à falha cardíaca. Ocorre um aumento da capacidade respiratória com biogênese mitocondrial mediada pelo exercício e as características morfológicas da hipertrofia dependem do tipo de exercício realizado, se for endurance, aeróbico então, ou de força.
Temos aqui uma figura fazendo um comparativo entre hipertrofia fisiológica induzida pelo exercício de endurance ou exercício de força e uma hipertrofia patológica. No caso do exercício aeróbico, nós temos essa hipertrofia cardíaca com um remodelamento excêntrico. A principal diferença, como nós podemos ver aqui, é um aumento no diâmetro interno ventricular. Esse aumento do diâmetro interno ventricular ele acontece em resposta ao exercício e ele é bastante limitado. Quando nós comparamos com o lado direito da imagem, onde nós temos também um aumento desse diâmetro interno ventricular, nós vemos que ele é muito mais pronunciado numa hipertrofia patológica. Outro efeito que ocorre em resposta ao exercício de endurance é uma redução do débito cardíaco em repouso, uma diminuição da frequência cardíaca e um aumento da força de contração. No caso do exercício de força, nós temos também, então, uma hipertrofia cardíaca com remodelamento concêntrico. Nesse caso, nós vemos que nós temos um aumento do tamanho das paredes dos ventrículos, identificado aqui pela sigla RWT. Esse remodelamento, esse aumento do tamanho das paredes ventriculares, ele também acontece numa hipertrofia patológica, mas como nós podemos ver nesse comparativo, ele é muito mais pronunciado no caso da hipertrofia patológica, onde também vai ocorrer uma diminuição do tamanho do diâmetro interno ventricular em função da diminuição, então, do espaço que existe no ventrículo em função do crescimento muito exagerado das paredes ventriculares. Outro efeito, então, que ocorre no exercício de força é a não alteração da função cardíaca basal. Alguns dos estudos mostram esse efeito, então. Temos aqui uma imagem mostrando alterações nos cardiomiócitos. Então, nós temos cardiomiócitos normais mostrados na primeira imagem superior, uma alteração fisiológica, então mediada pelo exercício, onde nós teremos aumento da biogênese mitocondrial, aumento da oxidação de ácidos graxos, com ativação de vias de sinalização mediadas principalmente pelo PGC1-alfa e pelo PPAR-alfa. O PGC1-alfa, então, coordenando em especial a biogênese mitocondrial, e o PPAR-alfa, o coordenador, é um fator de transcrição que coordena a oxidação dos ácidos graxos. Nós falaremos mais dele no futuro também. Vemos aqui que não temos alteração nas cadeias alfa e beta da miosina, representadas aqui como cadeia pesada da miosina ou MHC. Quando nós avaliamos uma alteração patológica, quais são as alterações moleculares que nós encontramos, então, nos cardiomiócitos? Vemos aqui uma diminuição da biogênese, uma diminuição da oxidação dos ácidos graxos, então afetando a mitocôndria, com diminuição da atividade do PGC1-alfa e diminuição da atividade do PPAR-alfa. Também observamos uma diminuição da cadeia alfa da miosina, então cadeia alfa pesada da miosina, alfa-MHC, e um aumento da cadeia beta da miosina. Vemos também uma resposta fisiológica, com aumento das concentrações do fator natriurético atrial e também do peptídeo natriurético cerebral ou encefálico, identificados aqui como ANF e BNF, justamente em resposta, então, a esse efeito hipertensivo. Do lado direito na imagem, nós temos as vias de sinalização que estão sendo ativadas. Então, em resposta ao exercício, nós temos ativação de AMPK, de CREB, com consequente ativação do PGC1-alfa, que vai mediar, então, a biogênese mitocondrial e o aumento da oxidação de ácidos graxos. Em resposta às ativações do NRF1, NRF2, ERR e PPAR. Lembrando que o PGC1-alfa é um coativador que vai ligar-se especificamente a esses fatores de transcrição descritos aqui, NRF1, NRF2, ERR e PPAR-alfa, coordenando então essa resposta molecular, onde nós teremos um aumento da síntese de proteínas que vão estar relacionadas à biogênese mitocondrial e à oxidação dos ácidos graxos. Do lado direito, nós temos em resposta à ligação da insulina e de outros fatores, como é o caso do IGF-1 e da neuroregulina, um aumento da atividade da AKT. Temos aqui a ativação da PI3K, com ativação da AKT subsequente, levando então a um bloqueio da hipertrofia patológica e a um estímulo da hipertrofia fisiológica, consequentemente aumentando então a síntese de proteínas e, consequentemente, aumentando o crescimento do tecido. Por isso que nós temos, então, essa hipertrofia. E
Entretanto, como nós vimos, essa hipertrofia ela é bastante limitada e ela não chega a causar nenhum tipo de alteração patológica no coração. Programação metabólica no fígado. Uma das respostas ao exercício no tecido hepático é o aumento da gliconeogênese. A gliconeogênese, então, será responsável pela conversão de substratos não carboidratos, como é o caso do lactato, em glicose. E essa glicose, então, é liberada no sangue e uma vez, então, liberada no sangue, ela é distribuída em todos os tecidos e ela pode ser captada novamente pelo músculo. Esse processo de gliconeogênese utiliza ATP, como nós estamos vendo aqui. E o ATP, então, vai ser convertido em ADP, o ADP em AMP, e o AMP ativa a enzima AMPK. A AMPK ativa o PGC1-alfa, que é responsável aqui no fígado pelo aumento da expressão de genes gliconeogênicos. Falaremos mais desse assunto quando falarmos do metabolismo de glicose. Hoje basta, então, nós termos esse primeiro momento onde nós estamos falando do estímulo da gliconeogênese. As enzimas específicas que estão sendo afetadas nós veremos futuramente na disciplina. Programação metabólica no tecido adiposo. O tecido adiposo branco tem como principais funções depósito de lipídios, também uma função imunológica e a produção de hormônios. Ele tem duas classificações. Nós teremos um tecido adiposo branco visceral, ou seja, entre os órgãos, e subcutâneo. O acúmulo de tecido adiposo visceral aumenta o risco de resistência à insulina, diabetes tipo 2, dislipidemia, arteriosclerose e mortalidade. Ele vai ser medido justamente pela circunferência abdominal. Efeitos metabólicos do exercício sobre o tecido adiposo branco. Ocorre uma redução do tamanho dos adipócitos e do conteúdo lipídico, um aumento na expressão de GLUT4 e de PGC1-alfa. Também aumenta o número de células adiposas marrons, um processo que nós chamamos de beiging ou amarronzamento. E essa coloração está muito relacionada ao seu conteúdo de proteínas desacopladoras chamadas UCP1. Essas proteínas desacopladoras, elas são responsáveis pela geração de calor, onde elas estão convertendo a energia armazenada no gradiente de prótons, que é justamente realizado pela transferência de elétrons na cadeia respiratória de elétrons, associada então à transferência de prótons ao espaço intermembranas, e esse desacoplamento permite então um caminho alternativo aos prótons, retornando à matriz mitocondrial, liberando então essa energia na forma de calor e prevenindo ou evitando a síntese de ATP. Ocorre um aumento da vascularização do tecido adiposo branco subcutâneo, em resposta ao exercício também, um aumento das vias oxidativas, como é o caso do ciclo de Krebs e da citocromo-C-oxidase, no tecido adiposo branco subcutâneo e visceral, a ativação do PGC1-alfa no tecido adiposo branco subcutâneo e visceral, e justamente ele é que vai ser responsável pelo aumento do número de mitocôndrias e de todas essas modificações que nós estamos vendo em resposta ao exercício, e a ativação da ENOS, a enzima óxido nítrico sintase endotelial. Essa enzima é muito importante porque produz óxido nítrico, que é responsável, por exemplo, pelo aumento dos níveis de óxido nítrico, responsável, por exemplo, pelo relaxamento vascular e disponibilização de mais substratos energéticos. No tecido adiposo, o exercício vai induzir lipólise. Essa lipólise, então, promove a degradação dos triacilgliceróis, liberando ácidos graxos. Isso ocorre em resposta ao aumento dos níveis de adrenalina mediado pelo exercício. Esses ácidos graxos podem ser liberados para o meio extracelular, onde, então, nos vasos sanguíneos se ligará a albumina e assim eles são transportados para os demais tecidos, como é o caso do coração e do músculo. Os ácidos graxos também podem ser reesterificados, e esse é um processo que acontece o tempo todo dentro do tecido adiposo. Nós falaremos mais disso no momento oportuno, quando falarmos de metabolismo de ácidos graxos. O que é importante agora é saber que esse processo de reesterificação gasta ATP. Consequentemente, nós temos o aumento dos níveis de AMP, ativação da AMPK, com ativação da PGC1-alfa subsequente, e isso levará então à biogênese mitocondrial e ao aumento da expressão de genes termogênicos, como é o caso das UCPs, das Uncoupling Proteins. Essas proteínas desacopladoras, então, são justamente as responsáveis por desacoplar a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa,
dando esse caminho alternativo de retorno dos prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial, gerando calor. Programação metabólica no cérebro. Um dos efeitos importantes do exercício é o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Numa quantidade moderada, essas espécies reativas de oxigênio levarão a um estímulo da sinalização celular com regulação epigenética e neurogênese. Também estimularão a atividade do PGC1-alfa, novamente essa molécula central que vai atuar aumentando a atividade antioxidante celular, por exemplo, via produção de enzimas antioxidantes, como é o caso da SOD e da GPX, e também estimulando a biogênese mitocondrial, assunto que nós já falamos bastante anteriormente, o que vai retroativamente, em conjunto com a atividade antioxidante, levar a uma diminuição da quantidade de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, nós temos aqui um mecanismo adaptativo que vai controlar a atividade de produção de espécies reativas ou então reduzir a quantidade de espécies reativas já produzidas, como nós veremos posteriormente na aula sobre estresse oxidativo. Outro efeito do exercício regular é a ativação do proteassomo, diminuindo a quantidade de proteínas modificadas que podem estar associadas com doenças neurodegenerativas, como é o caso da doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Outro efeito desse aumento das espécies reativas de oxigênio, quando em alta quantidade, o que em geral não é o caso do exercício moderado, mas é o caso de um exercício muito intenso. Isso pode levar a um aumento exacerbado das espécies reativas, levando ao dano celular, atingindo lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, como é o caso do DNA, levando então à oxidação dessas moléculas. E isso pode estar relacionado então à neurodegeneração, num processo que nós chamamos de estresse oxidativo. Em resposta ao exercício regular, nós temos o aumento dos níveis de óxido nítrico também. Eles também estão relacionados ao aumento dos níveis de neurotrofinas, como é o caso do BDNF, fator neurotrófico derivado do encéfalo. Esse vai ativar vias de sinalização diversas, como é o caso da AKT, da MAP-quinase, e isso levará então à ativação de outras vias, como é o caso da NF-κB, CFOS e JUN. Elas estão relacionadas ao crescimento celular, a neurogênese. Também temos o aumento dos níveis de IGF-1, que estão relacionados ao crescimento dos nervos e à síntese de neurotransmissores. Um outro efeito importante do exercício regular é a diminuição do dano oxidativo, justamente pelo aumento da atividade de enzimas antioxidantes, um efeito adaptativo do exercício que nós falaremos mais no momento que tivermos a aula de estresse oxidativo. Outro efeito relacionado ao exercício regular é o aumento dos níveis de VEGF, um estímulo para a angiogênese, o que vai aumentar a disponibilidade de substratos energéticos e dentre eles o oxigênio, também para o tecido cerebral. Isso é muito importante para a manutenção da homeostase energética e para o aumento do número de neurônios, um processo que a gente chama de neurogênese. A neurogênese ela não é difundida em todo o cérebro, entretanto nós temos algumas regiões específicas que são como depositórios de células troncos neuronais e essas então podem desenvolver-se e se transformar em neurônios, substituindo neurônios que podem então ter sido degradados por algum tipo de mecanismo danoso, como é o caso de doenças neurodegenerativas. Está bem relacionado o efeito do exercício físico como um efeito preventivo no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. E talvez então ele esteja relacionado a esses mecanismos que nós estamos vendo aqui nessa figura. A neurogênese induzida pelo exercício, além de promover a prevenção do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, também está relacionado ao nosso dia a dia no aprendizado e na memória. O BDNF é uma dessas moléculas, então, que é liberada inclusive pela musculatura, chegando no cérebro e aumentando, então, o processo de proliferação celular, que é denominado de neurogênese quando nós falamos especificamente do cérebro. O exercício induz a atividade da MPK, já vimos isso em diversos tecidos, isso também acontece no sistema nervoso central, e o AMPK, ou a MP-quinase, será responsável então por coordenar esse metabolismo cerebral, diminuindo o estresse oxidativo, estimulando a autofagia, estimulando a síntese de proteínas mitocondriais ou biogênese mitocondrial via PGC1-alfa, como nós já falamos anteriormente,
e estimulando também os níveis de síntese de BDNF localmente no cérebro, também então novamente correlacionados à neurogênese. Nós temos aqui mais um artigo mostrando algumas exercinas liberadas pela musculatura durante e após o exercício, como é o caso da catepsina, do lactato, de interleucinas, da irisina, e mostrando que essas moléculas elas podem atuar inclusive sobre outros órgãos, como é o caso do fígado, e o fígado liberar outras moléculas que podem atuar em outros órgãos, como é o caso do cérebro. Muitas dessas moléculas elas passam então pela barreira hematoencefálica, estimulando o aumento dos níveis de BDNF, fator neurotrófico derivado do encéfalo, de FNDC5, que é uma molécula que vai ser clivada proteoliticamente, liberando a irisina, e de VEGF, fator de crescimento endotelial vascular. Essas moléculas, então, são responsáveis por efeitos do exercício no sistema nervoso central, como é o caso do aumento da angiogênese, da neurogênese, da sinaptogênese, da melhora de funções executivas, melhora da memória e melhora do humor. Mais uma figura de um artigo que eu já havia mostrado no início dessa aula, mostrando que o exercício vai estimular diferentes órgãos, como é o caso do músculo esquelético, liberando uma série de miocinas, o tecido adiposo também liberando adipocinas, como é o caso da adiponectina, e o fígado liberando, por exemplo, fatores de crescimento. Todas essas moléculas, então, conhecidas em conjunto como exercinas, serão liberadas na circulação sanguínea e poderão atingir o cérebro, aumentando a produção de BDNF, melhorando a neurogênese, melhorando a cognição ou memória e o humor e aumentando também a plasticidade sináptica. Eu trago aqui mais um artigo científico publicado recentemente, mostrando mais especificamente alguns dos mecanismos associados ao efeito do exercício sobre o sistema nervoso central. Vemos então que o exercício regular é capaz de ativar o PGC1-alfa e via ativação da PGC1-alfa nós temos o aumento dos níveis de irisina, por exemplo, de FGF21 e de outras moléculas regulatórias. Um dos exemplos que nós temos aqui é a inibição da HDAC1. Inibindo a atividade dessa enzima, nós temos um aumento da acetilação de histonas, uma modificação epigenética já vista anteriormente. E isso, por exemplo, é responsável pelo aumento da expressão de BDNF e de TRKB. BDNF, uma neurotrofina relacionada à plasticidade cerebral, à angiogênese, à neurogênese, à plasticidade sináptica, a gente já falou sobre isso anteriormente. E o TRKB é justamente o receptor dessa neurotrofina. Também temos aqui o aumento de VEGF, que também já falamos anteriormente, está associado a esses mecanismos. Isso vai levar a um aumento da capacidade cognitiva e a neuroproteção. Também temos um efeito retroativo, já que com essas alterações acontecendo no sistema nervoso central, nós temos um benefício para todo o organismo, em função do papel regulatório do sistema nervoso central de uma forma sistêmica. O exercício também atua na prevenção da doença de Alzheimer e nós temos aqui um artigo recentemente publicado mostrando alguns dos mecanismos. Algumas das proteínas liberadas, então, pela musculatura, aqui denominadas de miocinas, como é o caso da apelina, BDNF, FGF21, IGF1, irisina, dentre outras, vão passar a barreira hematoencefálica e atuar no sistema nervoso central, diminuindo mecanismos que estão associados à doença de Alzheimer. Então, nós temos aqui, dependendo da corzinha, nós temos cada uma dessas miocinas que são liberadas pela musculatura, passando a barreira hematoencefálica e atuando num tipo de processo específico. Por exemplo, o aumento da autofagia ele é mediado pela apelina, pela CTSB, pelo FGF21 e pela CX3CL1. São todas elas, então, miocinas que vão atuar nesse processo específico de aumento da autofagia no sistema nervoso central, o que é responsável pela degradação de proteínas anômalas. Quando nós falamos de degradação de proteínas anômalas, nós também estamos falando na produção e degradação proteassomal do peptídeo beta-amiloide, identificado aqui na figura como A-beta production, e nós vemos então que nós temos uma redução na produção do peptídeo beta-amiloide, ao mesmo tempo que temos um aumento na produção de mecanismos regulatórios que levam à degradação proteassomal desse peptídeo beta-amiloide. Entretanto,
Entretanto, isso não está sendo mostrado aqui na figura. Também temos miocinas que vão atuar diretamente na função mitocondrial, aumentando a biogênese mitocondrial, diminuindo o estresse oxidativo, por meio da redução da atividade de espécies reativas de oxigênio, ou seja, diminuição da quantidade de espécies oxidantes. Também temos uma diminuição da morte celular, mediada por muitas dessas neurotrofinas, que são induzidas pelas miocinas liberadas pelo exercício. E também um aumento da neurogênese, o que vai então promover a diferenciação de células troncos neurais em neurônios, fazendo com que eles se intercalem nas redes neurais e possam então substituir, por exemplo, células que estão danificadas por algum motivo, principalmente relacionado aqui ao acúmulo de peptídeo beta-amiloide ou então de proteína tal hiperfosforilada, que são os dois mecanismos fisiopatológicos mais importantes que são correlacionados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Um dos mecanismos que também é bem importante na doença de Alzheimer é o desenvolvimento de uma neuroinflamação. E nós vemos aqui, então, que muitas das neurotrofinas, muitas das miocinas, na verdade, liberadas pelo exercício, elas atuam inibindo a atividade neuroinflamatória de astrócitos e de microglia. A microglia são como se fossem macrófagos, mas residentes no sistema nervoso central. Então, são células específicas inflamatórias do sistema nervoso central. E os astrócitos, eles podem, então, ser ativados e passar a produzir um conjunto muito grande de moléculas inflamatórias também. Então, aqui nós podemos ver que as miocinas estão controlando essa neuroinflamação, o que também está relacionado à prevenção da morte celular e diminuição da neurodegeneração, que é uma característica muito importante do desenvolvimento da doença de Alzheimer. A irisina é uma dessas miocinas muito faladas atualmente, que são liberadas pelo músculo, mas também é produzida diretamente no sistema nervoso central, dentro então das células cerebrais. Ela promove a diferenciação de células neurais, estimula a síntese de BDNF, o que pode estar associado então ao seu benefício na neurogênese. Ela pode ultrapassar a barreira hematoencefálica, acredita-se que sim, entretanto ainda existem algumas dúvidas em relação a isso, os estudos ainda estão em andamento. E não se sabe exatamente qual é o receptor dela. Será que ela ativa a MPK? Ainda existem algumas dúvidas em relação a isso. A irisina, então, melhora a função pancreática das células beta, que produzem, então, insulina. No cérebro, ela diminui o apetite e ela melhora a plasticidade sináptica. No caso dos ossos, ela aumenta o remodelamento ósseo. Atua também no tecido adiposo, aumentando o processo de Browning do tecido adiposo branco, convertendo, então, esse a marrom. Aumenta a liberação de adiponectina, também aumenta o processo lipolítico, diminui a inflamação e diminui a quantidade de gordura no tecido adiposo. No caso do músculo esquelético especificamente, ela aumenta a atividade de captação da glicose, diminui o processo gliconeogênico e diminui a glicogenólise, aumentando também a sensibilidade à insulina. Antes da irisina estar tão na moda nos estudos científicos, nós tínhamos o BDNF, o fator neurotrófico derivado do encéfalo, como uma molécula mediadora dos efeitos do endurance. Vemos aqui que a sinalização do BDNF ele vai melhorar a memória, diminuir a ansiedade, aumentar a resistência de neurônios ao dano, como é o caso das doenças neurodegenerativas que nós falamos nos slides anteriores. Também é responsável por diminuição do apetite, por uma diminuição do ritmo cardíaco, uma diminuição da pressão sanguínea, um aumento da capacidade aeróbica e também da sensibilidade à insulina, atingindo então muitos órgãos, não só o cérebro, mas também a glândula adrenal, o pâncreas, o fígado, o sistema cardiovascular e o músculo esquelético. Nós temos então esse efeito integrador do exercício e certamente não é apenas o BDNF ou apenas a irisina ou apenas o lactato, que nós falaremos bastante no futuro, que medeiam esses mecanismos adaptativos do exercício. Claro, cada grupo de pesquisa acaba defendendo as moléculas que estuda, mas nós temos que ter uma visão mais integradora do efeito do exercício, e é isso que eu tento trazer para vocês aqui nas aulas. Para finalizar, então, a ideia é que um estilo de vida sedentário traia a história evolutiva codificada em nossos genes, um código genético programado para corridas periódicas de resistência e alimentação intermitente.
Aqui eu me concentro na noção de que para uma adequação ideal, nosso código genético exige desafios para as células em que reside. Desafios que estimulam a expressão de genes de sobrevivência, que codificam proteínas que aumentam a capacidade das células de resistir ao estresse oxidativo e metabólico. Em um passado não muito distante, as pizzas não eram entregues, não havia restaurantes de fast food e nem automóveis. Muito pelo contrário. Durante a nossa história evolutiva, houve seleção de genes que colocaram as questões: por que sentar quando você pode andar e por que andar quando você pode correr? Do ponto de vista da saúde ideal, projetamos demais nossas vidas, não apenas do ponto de vista das tecnologias que reduzem a necessidade de exercícios, mas também de maneiras mais sutis. A hormeses é um processo evolutivamente conservado no qual uma dose baixa de um estímulo estressante ativa uma resposta adaptativa que aumenta a resistência da célula ou organismo a um nível moderado a grave de estresse. Esse é o ponto central quando nós falamos de exercício. O exercício, ele não é bem visto pela célula. Ele é um estresse, nós estamos aumentando a demanda energética, nós estamos produzindo espécies reativas, nós estamos danificando componentes celulares. E esse estresse faz com que a célula responda. E responda adaptando-se e tornando mais adaptável ao sistema em que ela está sendo condicionada, consequentemente tornando-a mais resistente e mais resiliente. Essa é a ideia que eu quero deixar para vocês aqui no final da nossa aula. Eu deixo nos próximos slides algumas referências dos artigos que foram utilizados para produzir então essa aula e ao final duas sugestões de leituras complementares.